Graças a Deus, né? Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Laura Flor, é sobre persistir, e graças a Deus. A primeira leitura do Evangelho é da mentora Celeste Maria, e graças a Deus. Boa noite a todos. A fé religiosa. A condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega, nada examinando. A fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, a cada passo se choca com as evidências e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, em assentamento no erro. Cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dando que o que é verdadeiro na obscuridade também o é luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Mesmo entre os mais refratários, falamos das verdades espirituais básicas e não da tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas dos lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns há descaso, da de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-las. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal de evidente de interior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo têm de aprender. Então, com a educação por fazer,
Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que de maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no Espiritismo alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra, fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Graças a Deus. Então aqui, né, vem nos chamar a atenção sobre essa fé, né? E a fé, ela não pode ser imposta, né? E hoje ainda estava assistindo um vídeo que eu via um palestrante, né? Então, assim, ele gritava, ele impunha, então, assim, fazia-se um circo, né? Um teatro para que as pessoas acreditassem. Então, com palavras bonitas, né? Então, assim, e fala que quem já tem um conhecimento, é mais difícil dele, né? Dele acreditar em qualquer situação, assim, de enganação, né? Então, porque para mim deu certo, isso, mas com palavras bonitas, encantadoras, né? É muito fácil enganar as pessoas. Então, assim, chama muita atenção para a gente estudar bastante, né? Aprofundar na nossa fé e ver primeiro, não acreditar em palavras que vão, né? Depois fazer você perder a fé, porque muitas vezes quem está ali para ensinar, para fortalecer, às vezes quando você luta, acredita muito e você vê que nada surtiu de efeito, aí você, ao invés de ter fé, você já desacredita, né? E às vezes para poder você reerguer de novo, para acreditar, fica mais difícil. Às vezes vem alguém te falando a verdade, te mostrando, te provando, e você ainda tem dificuldade para poder acreditar, né? Então, muitas vezes, hoje, com essas, né, internet, com pessoas querendo se passar até mesmo pelo Cristo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... E não é, assim, vamos dizer que... porque eu tenho ali um doutorado, eu tenho isso, tenho aquilo. A gente vê pessoas aí que estudaram muito, né? Mas assim, eles estudaram, mas não estudaram essa parte da fé cristã, né? Do Cristo, que o Cristo ensinou, né? Então, muitas vezes, eles estão caindo nessas situações porque também, muitas vezes, estão em busca de coisas materiais, né? E é muito mais fácil, né, de serem enganados quando estão em busca de coisas materiais, de valores, né? Agora, quando você está em busca do amor verdadeiro do Cristo, né? Então fica mais difícil, né, de alguém te enganar. Você tem mais clareza, né, quando busca as coisas do alto. Então, assim, eu acho que vem também... essa leitura vem falando, porque que quando fala dessa fé que às vezes uma fé que você pode deixar de acreditar, então pede, né, para persistir, né, você buscar sua verdadeira, né, esse verdadeiro amor, né, e é só no Cristo mesmo que a gente consegue, quando a gente
está, né, ligado ao Cristo, né, pede as coisas do Cristo, e estarmos sempre, não vamos pedir que o Cristo me dê isto, eu quero coisas materiais, vamos pedir amor, vamos pedir compreensão, sabedoria, né, porque se o Cristo nos dá sabedoria, nós vamos conseguir tudo aquilo que a gente quer, né, ele vai nos fortalecer quando a gente tem sabedoria, e nunca desistir, né? Por mais que possa parecer difícil, né? Quando a gente tem, né? Cristo nos fala, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você pode mover montanhas. E essas montanhas que fala são os obstáculos, né? Os obstáculos que estão na nossa caminhada, a gente consegue mover se a gente tiver a fé, né? Então é nunca desistir. Graças a Deus. Convido a mentora, né? Tá? Laura Flor, que vai nos apresentar hoje a palestra. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje vamos refletir sobre a persistência. Mas afinal, o que é persistir na visão espírita? Na doutrina espírita, persistir é muito mais do que insistir em um objetivo. É permanecer firme no caminho do bem, da fé e da confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. É compreender que cada desafio tem um propósito e que as provas da vida são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Graças a Deus. Persistir aqui deu para entender que não é apenas desistir de um sonho, mas sim continuar na construção de alcançar o seu objetivo. E também continuar sendo bondoso, praticando o amor e confiando em Deus. Mesmo quando aquilo parece estar sem sentido, está acabado, mas eu não tenho força para continuar, porque eu devo continuar. Se eu estou tentando, tem muito tempo e nunca dá certo. Mas espera, é para acontecer? Você está preparado que aquilo aconteça para o resultado que, se aquilo acontecer, irá causar na sua vida? Então, muitas das vezes, nós nem paramos para analisar se o que pedimos, suportamos todas as consequências. Que na doutrina espírita também aprendemos que toda escolha vem também as consequências. Então, estamos ali só querendo, mas eu estou preparada porque vai vir? Eu estou preparada porque eu estou pedindo? Mas deu errado. Talvez eu não seja aquele momento, talvez eu esteja sem força, ou talvez eu não é aquela hora que é para acontecer. Então, persistir é saber também aceitar que não vai ser todas as horas que vai estar ao seu favor. Vai ter alguns momentos que vão dar errado, sim. Mas por isso que está a palavra persistir. Deu errado, eu devo continuar. Está com dificuldade, tem 3 meses que eu estou tentando, mas talvez não seja o momento. Espera aí, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou tendo amor? Eu estou agradecendo? Ou eu estou só pedindo? Então, vale também a gente entrar em análise para ver e não somente criticar. Está difícil, vou desistir. Não, reflete um pouquinho. Eu estou preparado para tudo isso que eu estou pedindo? Vamos dar continuidade. Ao longo da vida, todos nós enfrentamos dificuldades. Existem momentos em que pensamos em desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e até mesmo da nossa caminhada espiritual.
mas a doutrina nos ensina que nenhuma prova acontece por acaso. O que quer dizer que as dificuldades estão no nosso plano, na nossa evolução no plano espiritual. Porque, querendo ou não, aprendemos com os obstáculos, aprendemos com o nosso erro. Imagina o tão chato seria se tudo desse certo? E aí, eu vou aprender o que? Eu tenho tudo nas mãos. Então, eu estou em terra para evoluir, para procurar cumprir missões. E se está na sua caminhada, se aquele obstáculo apareceu por você, não coloque na sua cabeça que você não deu conta, você não dá conta. Se apareceu para você, é porque você tem fé, tem coragem, tem a força. Só basta acreditar. E muitas das vezes falar, mas eu não consigo resolver isso. Isso não era para mim, porque eu estou passando por tudo isso. Mas você tem força. Isso vem para nos mostrar o quanto somos fortes e o quanto somos capazes. Então devemos agradecer sim por todas as bênçãos, mas também por os obstáculos. Porque dali vem a nossa maior evolução, ali vem nosso maior aprendizado. E com eles aprendemos a desenvolver paciência, a desenvolver a fé, a desenvolver a humildade. Muitas das vezes só está precisando disso para sua evolução. Muitas das vezes você não sabe o que é coragem. E passando por aquele obstáculo, depois você passa, você completa, você fala assim, nossa, o quanto eu fui forte, olha o quanto eu tenho coragem. E aí você acredita que você também pode. E nada acontece sem um propósito maior. Cada desafio que encontramos faz parte do nosso processo de crescimento. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, nunca nos dá um fardo maior do que podemos suportar. As dificuldades são oportunidades de aprendizado, fortalecimento e evolução. Mesmo que cada situação pareça pesada, quando o Criador estava ali preparando, ele pensou em cada um. Ele sabe, conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o quanto podemos suportar. Então, por que nos vemos tão pequenininhos, tão fracos, diante de uma situação que foi preparada? E, às vezes, nos colocamos como fracos. E ali vem para mostrar o quanto somos fortes. Então, que podemos aproveitar essas oportunidades de aprendizado com alegria, com amor, com paciência. Persistir não significa nunca sentir medo ou tristeza. Persistir é continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece difícil. É levantar após cada queda, aprender com os erros e confiar que dias melhores virão. Todos nós podemos desanimar em algum momento, mas cabe a nós se vamos continuar com esse desânimo ou se vai bater ali um desânimo momentâneo que vai passar e vamos falar assim, mas se apareceu na minha caminhada é porque eu dou conta de suportar. Cabe a nós a decidir se vamos enfrentar esse obstáculo ou vamos deixar que crie uma coisa maior. Porque também tem muitos que se acomodam. Chega um obstáculo, aí se coloca para baixo. Aí começa ele mesmo a criar problema consigo. Porque ele fala assim,
eu não consigo, eu não vou enfrentar esse obstáculo. Eu sou tão pequena, eu sou tão fraco, mas aí você mesmo começa a ficar doentio. Porque não foi nem do outro. Começou de si mesmo. E palavras têm poder. Quando eu digo isso, é quando você vê o obstáculo e cabe a si a falar, eu sou fraco. Mas se você falar que é forte, você vai conseguir resolver aquilo ali em minutos. Você vai conseguir tomar uma decisão. E ali na frente você vai ver que a situação tão pequena te colocou a ter medo. Então vocês cabem a decidir se vai permanecer caído ou se vai persistir. O que é persistir? Persistir é recomeçar, persistir é continuar, é insistir. Sempre que for necessário, cabe a nós a nos tirar de certas situações. Tem situações tão pequenas que quando você passa ali na frente, você para e fala assim, nossa, mas eu tive medo disso. Não demorou nem um dia para mim conseguir resolver aquilo. E eu estou falando de situações simples, por exemplo, um simples perdão. É coisas simples, básicas, que temos medo de nos se sentir fracos, que acabamos deixando aquilo ali criar uma grande tempestade em coisa que dá para resolver no momento. Muitas das vezes temos medo de perdoar, porque se eu perdoar vai parecer que eu sou fraca. Então vamos nos tirar, nós temos esse poder de nos tirar de certas situações. Muitas das vezes perdemos a oportunidade de evoluir por sentir vontade de falar uma coisa e não falar, por sentir medo de ser julgado, por sentir medo de ser, nossa, aquela pessoa vai falar, nossa, eu sou aquela fulano é tão fraco, ao ponto de, olha o que fulano falou, mas não tenha medo de se sentirem fracos. O Espiritismo nos mostra que somos espíritos imortais. Nossa existência não se resume à única vida. Cada experiência contribui para nosso aperfeiçoamento moral. Por isso, quando perseveramos diante das provas, estamos construindo um futuro melhor para nós mesmos. Aqui mostra que cada esforço compensa para vencer. Para nós construir um futuro melhor. Nada vai ser em vão. Ou serve de aprendizado. Nada é em vão. Mesmo um erro, o mais básico, serve de aprendizado. Então não compensa nós nos punir por causa de erros básicos. Estamos em aprendizado, ganhamos todo dia uma oportunidade, uma folha em branco. Então por que nos cobramos tanto? Certo, vale reconhecer o erro. Olha, eu errei, eu não posso fazer isso novamente. Então eu vou procurar o quê? Me tornar um ser humano melhor, me tornar uma pessoa melhor. Mas não somente para o outro, para mim também. No Evangelho, Jesus nos deixou inúmeros exemplos de perseverança, mesmo diante das perseguições, da incompreensão e do sofrimento. Ele nunca abandonou sua missão, demonstrou que o amor, a fé e a confiança em Deus são forças capazes de vencer qualquer obstáculo. Então aqui temos o nosso maior exemplo que devemos seguir. Ele mostra que no final tudo se resolve com amor, perdão
e que tudo no final fica bem. Então devemos agir com amor. Quando sentimos vontade de desistir, devemos recorrer à oração, à prece, fortalecer nosso espírito, acalmar nosso coração e nos aproximar dos bons espíritos, que sempre estão prontos para nos inspirar e amparar. A prece ajuda nós a encontrar equilíbrio, a encontrar amor, e muitas das vezes, quando estamos indecisos, o melhor caminho é nos afastar e fazer uma prece, mas uma prece com o coração puro, uma prece cheia de amor. E ali vamos renovar a nossa energia, vamos firmar os nossos pensamentos. E assim vamos ter coragem, vamos ter força para vencer qualquer obstáculo. Então, muitas das vezes, erramos ou deixamos de evoluir, perdemos a oportunidade de evoluir por causa disso. Que não paramos para fazer uma prece, queremos resolver tudo como se diz, tudo rápido. O mundo terreno está assim, uma grande correria. Mas se deixarmos levar pelo mundo terreno, e levar as coisas, resolver as coisas tudo com pressão de momento, nunca vamos parar para pensar em nós. Então, devemos sim fazer uma prece para decidir, fazer uma prece para agradecer, fazer uma prece para encontrar equilíbrio. E para nos sentirmos mais próximo de Deus. Também é importante que ninguém caminha só. Também é importante lembrar que ninguém caminha sozinho. A família, os amigos e a casa espírita pode ser apoio nos momentos difíceis. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de humildade e coragem. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos apoiar, para nós ter ali um apoio sempre que for preciso. E foi o que eu falei no início, que muitas das vezes, por medo de parecermos ser fracos, muitas das vezes, resumindo, é por causa do ego. E o ego nos torna uma pessoas tão ruins com nós mesmos. A gente acha que está ali colocando nós num patamar maior, nos sentindo maior do que os outros. Isso é tudo mentira. O ego nos faz enganar nós mesmos. Porque ali o ego acha que você vive sempre no patamar elevado. Mas ali quem está perdendo de aprendizado somos nós, porque com o ego alto não damos oportunidade de aprender. Aliás, não damos a oportunidade de assumir que estamos errados. E como vamos aprender se não damos essa oportunidade para nós mesmos? Como eu falei, o ego alto não permite nos sentir que estamos precisando de ajuda, que somos frágeis, que precisamos do outro o tempo inteiro. E é isso que nos faz ser seres humanos. É a necessidade de aprender e evoluir com o próximo, é a necessidade do amor, porque eu só tendo o meu amor. É claro, o amor por nós mesmos é necessário, mas eu só com o meu amor eu não consigo a evolução. Sendo que o maior ato do amor é o compartilhamento. Persistir é acreditar que cada pequeno passo vale a pena. É compreender que o tempo de Deus é perfeito e que toda dificuldade passa, deixando importantes lições. Nem sempre veremos resultados imediatos,
mas cada esforço nos aproxima do nosso objetivo e da nossa evolução espiritual. Que possamos sair daqui fortalecidos, confiando mais na providência divina e decididos a nunca desistir do bem, da fé e da nossa evolução espiritual. Então, que não ficamos desanimados para coisas que vão fazer nós alcançar a evolução, alcançar o amor, nos aproximar do Criador. Que quando bater o desânimo, procuramos fazer prece e pedimos ajuda. Não são todas as situações que conseguimos resolver sozinhos. Então, aqui vem nos mostrar que precisamos sim compartilhar com o outro, precisamos sim assumir que estamos precisando de ajuda. E aí, que essa reflexão nos inspira a enfrentar os desafios da vida com esperança, lembrando que Deus nunca nos abandona e que toda perseverança no bem traz frutos. E eu separei uma reflexão que eu achei ela muito bonita quando eu estava montando essa palestra e queria compartilhar com vocês. Mesmo quando o caminho parece longo, continue. Cada passo dado com fé aproxima você da luz e da paz que Deus preparou para todos os seus filhos. E aqui quer dizer para não desanimar, mesmo que o caminho pareça o mais distante, parece impossível aos seus olhos, mas aos olhos do Criador, é uma coisa que está tão próxima de você. Então não se julgue, não se desanime, continue, tenha fé e acredite em você mesmo. Eu agradeço a minha oportunidade e convido a mentora aqui na frente. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos levar nossos pensamentos na entrada dos nossos lares. Que essas energias curadoras possam trazer todo o conforto a nós, aos nossos familiares. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem. É uma moradora dessa cidade. Ela fala que o seu nome são 4 letras. E ela fala que, olha para você ver, ela vem contando através da sua mentora, em deixando a mensagem a cada um de nós. E ela fala que ela chegou numa família numerosa. Ela foi a primeira filha e ela teve 12 irmãos. E ela foi a primeira filha e ela era muito feliz. Quando ela começou a ficar uma menina, como diz, uma menina moça, ela dançava, ela cantava, ela participava da sua família, ela sentava para conversar, ela tinha boas prosas, ela gostava de preparar os alimentos, né, para os seus irmãos menores, e ela fala que ela era muito feliz, que nada tirava as energias do amor, da alegria, né? E ela se envolveu, ela escolheu, né, o seu companheiro, e ela fala que ela fez o matrimônio muito cedo. Só que ela não deu certo nesse matrimônio. Ela desistiu do seu companheiro, né? Ela falou que ele prendia e ela não era a mesma pessoa. E ela desistiu.
E em uma dessas conversas, a sua mãe, né, a sua matriarca, com o seu pai, teve uma conversa a ela. Como ela é primogênita, né, que ela tinha dado bons exemplos, que ela não podia desistir do seu matrimônio, que ela tinha que continuar, mas ela tinha decidido que não ia mais dar certo. E os demais irmãos também começou a fazer a mesma coisa. Olha para você ver. E aí teve a segunda irmã, né? Ela fala da segunda irmã, que também teve um matrimônio e não deu certo. Também desistiu, né, de continuar com o companheiro. E ela começou a receber muitas cobranças. E ela fala que todos, começou tipo a comunidade em si, e ela fala que onde ela se desenvolveu, suas atividades, primeiras atividades, então era uma comunidade com pessoas, ela fala de pouca evolução. E começaram, quando ela saía na rua, começava a apontar a ela. Que ela não poderia ter feito, ela tinha que insistir mais, e ela começou a se sentir retraída, e ela começou a tipo, não querer mais sair do seu lado. E ela foi para uma cidade grande. Lá as cobranças começaram, ela se cobrando muito. E ela fala que quando ela tomou essa decisão de ir para a cidade grande, antes disso, ela buscou os conhecimentos espirituais. Só que a sua família não aceitava. Então ela começou, com esses conhecimentos, foi ficando mais difícil a ela. Porque eles começaram a apontar ela como ela não tinha conserto, como dizer. Então ela começou a se sentir retraída, ela começou a se sentir triste. E aí ela mudou para a cidade grande. E aí lá ela começou as suas cobranças interiores. Ela começou a observar que ela realmente tinha feito muito mal aos seus familiares. E ela fala que com poucas palavras, que as escritas ou através de conhecimentos, né, para ela estava sendo muito difícil continuar em terra. Olha para você ver como tudo é muito difícil, né? E ela fala dessa luta, que ela fala que e aí começou a ter os bebedores no seu lar. A sua família começou a se envolver muito com bebidas e ela, tipo assim, ela já tinha tido essa experiência, mas ela já tinha desistido dessa parte das bebidas. E a família ainda continua, já teve algumas perdas familiares por causa dos vícios e ainda tem pessoas, membros dos seus familiares, que ainda também está nos vícios. E ela fala que nesse encontro, ela fica na cidade grande, né, há algum tempo, e ela volta, e achando que ela poderia ajudá-lo. Na noite que ela chega, tem uns conversas com seus familiares, começa os julgamentos. E ela começa a se sentir enfraquecida, né, pelas palavras, pelas ações, e ela escolhe desistir da vida. Ela vai embora daqui. Ela escolhe. E ela fala que naquele momento que ela tomava essa grande decisão, ela sentia que era o melhor que ela estava fazendo. Só que não. Ela fala que os seus familiares sentem a sua falta, os seus familiares não conseguem equilibrar depois que ela toma essa decisão. E ela fala que os problemas dela, depois de ter tomado essas decisões, foram muito maiores do que ela continuasse em terra. E hoje ela vem, através de uma mentora, tem quase 20 luas que ela despediu do mundo terreno. E através da sua mentora, que está auxiliando, ela vem trazendo essa mensagem a cada um de nós. Não desista. Por mais que os obstáculos são
Pelo mais que os caminhos, né, são estreitos, precisamos estar em terra. Precisamos lutar. Precisamos recomeçar os nossos erros. E muitas vezes nós achamos que o nosso erro não tem perdão. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos de ter a nossa força de vontade para vencer. Muitas vezes nós queremos, mas a nossa força precisa ser maior do que a nossa vontade. E quando eu digo isso, muitas vezes, vamos nos dar exemplos simples no nosso dia a dia. Às vezes estamos ali descansando, o nosso corpo físico pede para nós não levantar neste momento. E muitas vezes nós temos os compromissos de cumprir no mundo terreno. Nós usamos a nossa força de vontade para nós, o quê? Para nós fazer as nossas mudanças. Porque nós temos um compromisso com o mundo terreno. Então aí vem a força de vontade. Por isso, essa força de vontade precisa ser forte em nós mesmos. Quando nós tomamos as nossas grandes decisões, precisamos colocar a nossa força para lutar, para vencer. Estamos aqui em terra com um grande propósito. E esse propósito precisa ser nosso, iniciar de nós. Nós precisamos ser fortes. Por isso, eu estou aqui nesse dia de hoje, deixando essa mensagem a cada um de vocês. Não desista. Vamos persistir. Vamos trilhar nossos caminhos. O Cristo, Ele nos envia em terra. Aqui nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para cumprir nossa missão terrena. Que nós podemos fazer o nosso melhor aqui em terra. Nós precisamos aproveitar a grande oportunidade de estar aqui. Graças a Deus. Olha para você ver os seus laços familiares dessa moradora, né? Ela fala seu nome 4 letras, né? Porque ela sempre brincou que o nome dela era muito pequeno. Ela falava, meu nome é 4 letras, não esquece. Então, hoje, né, através da sua mentora, ela vem aqui transmitir essa mensagem a cada um de nós, para nos fortalecer, para nós acreditar que nós somos capazes. Olha para você ver uma família que necessita desse apoio. Ela fala que depois que ela fez a sua passagem, não teve equilíbrio mais, se entregou aos vícios. É uma família que já está bastante como devastadas, né, pelos vícios, com grandes perdas. Por isso, venho aqui transmitir a vocês essa mensagem, que vocês reflitam, comecem a olhar o amor, comece a compartilhar a presença de vocês no lar que necessita. Quando eu lhe digo isso, faça visitas quando vocês tiverem a oportunidade, dá um abraço, dá um aperto de mão àquele que está necessitando da sua presença. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui presente. Agradeço o Espírito, né? Agradeço o desencarnados que está aqui conosco nesse dia de hoje. Que essas energias curadoras cheguem a cada um desses filhos necessitados. Vamos aproveitar a grande oportunidade para nós emanar todo o nosso amor, todo o nosso acolhimento àqueles que necessitam. Graças a Deus. Vamos fazer uma prece com bastante amor, com bastante evolução, para cada um desses filhos necessitados, nesse dia de hoje, aos filhos desencarnados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades de ser transmissora dessas palavras de conforto àqueles que necessitam. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, receba, o meu abraço de amor da mentora Maria Terra a cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos e graças a Deus.